Seu cliente pediu cancelamento e você ainda tenta convencer, então você está perdendo dinheiro do jeito mais caro possível, no atendimento. Hoje eu vou te mostrar um passo a passo prático para como reduzir o churn no seu provedor de internet. E não é só teoria, é um método que realmente funciona, testado e aplicado. Fica até o final porque o passo 5 é o que vai mudar tudo. O primeiro passo é o OSR, ouvir, sentir e resolver. Todo mundo ouve, muita gente tenta resolver, mas quase ninguém sente a dor do cliente. E se você pula essa etapa, seu cliente não se sente acolhido. Ele vai fazer o cancelamento. Deixa eu explicar como funciona. Ouvir é deixar o cliente falar, sem interromper e sem pensar na resposta enquanto ele fala. É ouvir de verdade. Sentir é o coração do método OSR. E o resolver só acontece depois das duas primeiras etapas, porque o cliente que não se sente ouvido não confia na sua resolução. É você repetir a dor do seu cliente. Eu entendo. Eu imagino como é frustrante para você passar por isso. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina que um cliente seu ligou pedindo cancelamento e alegou que a conexão dele cai toda hora. Começando pela abordagem errada. Imagina o seu atendente com o fone no ouvido, computador na mão, falando com o seu cliente. Mas senhor, a internet é estável. Deixa eu ver seu sinal aqui como tá. Já reiniciou o roteador? Você já ouviu a dor do seu cliente. Agora você vai sentir a dor dele. Como você faz isso? Senhor, eu entendo perfeitamente a sua situação. Eu no seu lugar estaria também insatisfeito. Eu não imagino quanto isso incomoda você, mas eu vou te ajudar. Já falou com o nosso suporte técnico alguma vez? Se não, fica tranquilo que eu vou te passar para eles agora, mas eu vou acompanhar até o final para garantir que o seu problema seja resolvido. A diferença principal é que agora o seu cliente se sente parte da empresa. Ele se sente realmente como um ser humano que existe no mundo. Ele não é só mais um número, ele é uma pessoa real. Agora vamos para o passo 2. O passo 2 é a troca de cadeira. Em vez de trazer argumentos para combater o do seu cliente, já imaginou se colocar no lugar dele? Aqui entra o erro mais comum que eu vejo em todos os atendimentos, em qualquer cenário do mundo, mas principalmente telecomunicações. Tentar convencer o cliente que ele está errado, que a empresa está certa ou que o problema dele não é tão grave assim. Isso é empurrar argumento. E não funciona. Imagina uma troca de cadeira. Você sai daí da sua mesa e se coloca no lugar do cliente. Entenda de fato qual é a dor dele, o que isso incomoda ele, em quais partes do dia isso atrapalha ele. Aí sim você vai conseguir uma sensibilidade maior e transmitir a mensagem da forma que o seu cliente entenda realmente o que ele precisa e o que ele tem que fazer para que seja solucionado o problema dele. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que a sua empresa fez um reajuste na mensalidade e subiu um pouquinho o preço. E o seu cliente liga na sua empresa querendo cancelar porque está um pouco mais caro para ele. Qual a abordagem errada nesse caso? O atendente vai colocar o fonezinho dele e vai ligar e falar para o cliente: mas senhor, o aumento foi percentual à inflação, a gente está acompanhando o mercado. Se o senhor fizer um estudo na região, vai ver que o preço está igual para todos. Chato, né? Quando você troca de cadeira, fica muito mais fácil passar a mensagem. Qual a abordagem certa nesse caso? Olha, eu entendo perfeitamente sua preocupação. Realmente o dinheiro não é brincadeira. O dinheiro não dá em árvore, como a gente costuma dizer, né? Mas deixa eu te entender melhor. Esse plano para você tá adequado? Essa forma de pagamento para você tá legal? O vencimento para você tá bom? Eu quero realmente te ajudar a resolver isso, tá? Nessa abordagem, você não defende a empresa, muito menos o seu cargo, a sua função ou o seu setor. Você entende o cliente. Não é uma questão de defesa e de ataque, é uma questão de parceria. E quando você entende o cliente, você consegue resolver de verdade a situação dele, porque senão a gente vai trabalhar com suposições, e suposição não funciona. Ouça o seu cliente, porque nessa situação do preço, pode não ser só o preço. Talvez aumentar a velocidade dele vai ser mais agradável, talvez mudar o vencimento vai ser mais agradável, talvez mudar a forma de pagamento vai ser mais agradável e mais. Talvez seja tão pouco o preço a dor dele que pode ser que a forma com que a mensagem foi passada para ele do reajuste seja o motivo da reclamação. Não é o preço, é a forma que ele foi notificado. Mas você só sabe disso depois de sair da sua cadeira e sentar na cadeira do cliente. Aí sim você vai conseguir fazer isso. Agora vamos para o passo número 3. O passo 3 é entender que o cliente está insatisfeito com a empresa, não com você. Essa é uma mudança de postura fundamental. Quando o cliente está irritado, ele está irritado com a empresa, com o serviço, com o produto, não com o atendente. Então, sua função como atendente é tirar o peso do nós e colocar no eu. É tirar a empresa e colocar o eu atendente
estou cuidando do seu caso. O que isso significa? Eu tiro a responsabilidade da empresa e trago para mim. Porque se a dor é com a empresa, eu tenho que conquistar o cliente, não a empresa. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Na abordagem errada, seu atendente vai falar com seu cliente de que forma? A empresa está verificando o seu problema. Nós vamos te dar um retorno assim que possível. Entenda como isso fica distante. A empresa, nós, parece algo muito artificial. Na abordagem correta, seu atendente vai falar: agora eu sou responsável pelo seu atendimento. Eu vou levar o seu caso até o final. Não precisa responder isso para ninguém mais. Não precisa mais repetir essa dor. Não precisa mais falar qual é o seu problema. Eu resolvo isso para você. Imagine como o seu cliente se sente com isso, ouvindo que realmente alguém se preocupa com ele, que realmente tem alguém ali pronto para resolver a dor dele. Não vai ficar aquele passo a passo de um setor para o outro, de um agente para o outro. Essa pessoa é responsável pelo meu atendimento. Isso é muito gratificante. E isso cria confiança, não na empresa, mas em você que atende o cliente. E automaticamente, após ganhar a confiança dele, ele volta a confiar também na sua empresa. E isso não é teatro. Isso é assumir de fato responsabilidade. É ter postura de dono no atendimento. E o seu cliente, o seu gestor, vai valorizar isso em você. Vamos para o passo 4. No passo 4, você vai desenhar a jornada do seu cliente dentro do seu provedor. Você vai elaborar métricas, pontos de contato para que você acompanhe e tenha uma cultura de cuidado na sua empresa. Churn não é combatido com improviso ou com desenrolo ou com pessoas que são boas de lábia. Churn é combatido com processos. E o que isso significa? Onboarding bem feito, pesquisa de CSAT, de NPS, revitalização de contrato, todos esses pontos são extremamente importantes para que o seu cliente se sinta confortável com a sua empresa e sinta que realmente faz parte de uma comunidade que é a sua base de assinantes. O onboarding é o primeiro ponto de contato, quando o seu cliente contrata e tem o plano instalado na casa dele. É ali que ele vai começar de fato a conhecer a sua empresa, conhecer o seu serviço, o seu produto, o seu técnico. Tudo isso é extremamente crítico. Qualquer erro nessa parte vai causar uma imagem ruim da sua empresa na cabeça do seu cliente. Dizem que a primeira impressão é a que fica, por isso é um ponto extremamente importante. Qualquer problema nessa etapa que não seja acompanhado vai gerar essa dor que não vai ser curada sem um contato após o serviço. Por isso é extremamente importante ter onboard na sua operação. E o acompanhamento é o meio do jogo. Após o onboard, seu cliente vai começar a usar mais o serviço, ele vai ter muito mais tempo para avaliar se é bom ou se é ruim. Mas não é por isso que você vai deixar de acompanhar ele. Muito pelo contrário, é agora que você tomar muito cuidado, porque conforme o tempo vai passando, vão surgir oportunidades para o seu cliente trocar de empresa. Seu cliente, a todo momento, quando abrir um Instagram, o Facebook, qualquer rede social, ele vai ser assediado por outros provedores. Isso é um fato. Isso se na rua dele não tiver um PAP de outra empresa para vender para ele. Por esse motivo, é primordial que ele saiba que você está próximo a ele, que ele saiba que ele tem uma empresa que se preocupa de fato com a satisfação dele. É aí que entra o NPS, é aí que entra o CSAT. Essas pesquisas são extremamente fundamentais para medir a temperatura do seu cliente. Uma nota baixa nesse processo vai mostrar que o seu cliente tem alguma dor que não foi 100% curada, e isso pode virar um cancelamento. É aí que entra a cultura de cuidado, uma cultura onde o cliente é o centro do negócio. Você tem que ter humildade para pedir feedback para o seu cliente e para aceitar isso quando for um feedback negativo. Faz parte do processo ter que mudar a rota algumas vezes, e você precisa ter, novamente, humildade para reconhecer seus pontos de melhoria. O churn não nasce no cancelamento, ele nasce no tanto faz do seu cliente. Agora vamos para o passo 5, que é o mais importante de todos até aqui. Aqui vem a dica de ouro. Esse é o passo que vai mudar tudo na sua empresa. Eu sei que você quer reduzir o churn, então para de treinar reversão de cancelamento e começa a treinar prevenção de cancelamento. A retenção começa antes do pedido de cancelamento. Ela começa na satisfação, começa no cuidado, no dia a dia, começa na jornada do cliente. E aqui está a chave do negócio. A maioria dos provedores só pensa em reverter o cancelamento quando o cliente pede. Isso tem que ser feito antes do cancelamento. Tudo isso nos leva a um só pensamento: parar de olhar para o cliente, eu daqui olho para o cliente aí, e começar a olhar como o cliente. Sair do meu lugar, sentar no lugar dele e ver a minha empresa e ver a situação que ele está passando pelos olhos dele. É enxergar, entender a dor e antecipar o problema do cliente, não na minha visão, e sim
pelo lado dele. Um cliente que está insatisfeito te dá sinais. Você só precisa estar atento a eles. Sinais como reclamações frequentes, como atraso em pagamento, como reclamações com suporte técnico, vão te direcionar para um cliente que tende sim a cancelar o serviço. E você precisa agir antes do pedido de cancelamento. Pegue esses dados e use como ferramenta para evitar que o seu cliente chegue de fato ao ponto de cancelar o serviço. Isso é prevenção de cancelamento e é o que funciona de verdade. Se você aplicar esses 5 passos que eu te passei, além de reduzir o churn, você melhora a reputação do seu provedor. Mas, mais importante, você cria clientes que confiam em você.